Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 15 de abril de 2024, agora são 3 horas da tarde e vamos iniciar nossa segunda aula remota aqui na eletiva de inglês básico dos segundos anos aqui da escola José Corrêa Lima. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, certo, pessoal? Estamos aqui com a Carolina, com a Vitória, com a Raíssa, com o Pablo, com a Emily. Está entrando agora aqui o Felipe. Boa tarde, Felipe. Pessoal, hoje nós vamos continuar aquele assunto dos países e nacionalidades, né? Então, hoje vamos iniciar a nossa aula. Vocês estão vendo aí já na imagem, né? Uma conversação, né? Dá para vocês enxergar aí direitinho como vocês estão? Acho que sim, né? Se vocês puderem falar, fica melhor para mim aqui. Nessa conversação, nós temos a história de um casal, né? E que está conversando com outro casal aqui nesse corredor desse lugar, né? Não tem dizendo que lugar é, mas a gente presume que é nos Estados Unidos, né? Então vamos aqui começar. Eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem, só para vocês sentirem o listening, né? O nome do texto é New Neighbors. New Neighbors. Essa palavra aqui, neighbors, significa vizinhos em inglês, certo? Vizinhos. Então, novos vizinhos. Então, vou colocar aqui para vocês ouvirem. É, pronto. Lembram que a gente já trabalhou bastante essas perguntas, né? Perguntando de onde você é, né? De que cidade você é. A gente sempre usou o pronome you, né? E o pronome I para responder. Nós estamos começando a expandir o nosso vocabulário, nós vamos começar a fazer perguntas usando outros pronomes. Então, nós vamos utilizar, nesse contexto aí desta conversação, nós vamos utilizar o pronome they, né? Vou até trazer aqui o pincel para a gente poder escrever aqui na tela, para a gente trabalhar melhor essas informações, viu, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Quando eu pergunto aqui, ó, where are you from? Eu estou querendo saber, ó, where significa onde, né? E from é a origem, de onde você é. Mas nesse contexto aqui desta conversação, eu vou utilizar o pronome they, que significa eles ou elas em inglês. Então a pergunta não é de onde você é de onde eles ou elas são, né? Então, where are they from? De onde eles são, né? Vocês estão vendo aqui no texto aqui. Vocês vão ver aqui nesta parte aqui, ó. De onde eles são. Ó, where are they from? Né? Então, essa aqui é uma das frases mais importantes que nós vamos aprender de agora nessa lição de hoje. Então, a pergunta inicial aqui, ó, do Brad. Who are they, né? Quem são eles? Quem são eles? A Emily vai e fala. Aqui é o Brad, aqui é a Emily, né? Quem são eles? A Emily vai dizer. Oh, there are new neighbors. Oh, eles são nossos novos vizinhos. Claudio, aliás, Carlos e Cláudia, né? Então, são os vizinhos. E vocês dão para perceber aí que os vizinhos, eles são brasileiros, né? Olha aqui a bandeira do nosso país aqui nos cases dos violões, né? Então, são brasileiros. Brad, por ver os violões das mãos deles, pergunta:
Pergunta M. Are they musicians? Eles são músicos? Emily vai responder, yes, they are. Sim, eles são músicos, né? Próxima pergunta que Brad faz é Where are they from? Que é a pergunta a pergunta principal de hoje, né? Where are they from? De onde eles são? A resposta para essa pergunta é there ou they are, né? Então, ó, esse there que ela fala aqui, só para a gente contextualizar, there é a mesma coisa do they are. Então, isso aqui a gente chama isso de contração. Então, ao invés de eu dizer they are, eu digo there. There ou they are. É a mesma coisa. Então, they're from Brazil. Eles são do Brasil. Ele vai perguntar mais para saber mais a fundo. What city are they from? Que cidade eles são? De que cidade eles são? Do Brasil, né? There, novamente, ó, eles são from Manaus. Quem não sabe, Manaus é a capital do estado do Amazonas, né? Então, eles são do Amazonas. Então, nesse contexto, nós utilizamos duas perguntas principais, que nós vamos focar novamente aqui, ó. Where are you from? E what city are they from? Where are they from? Que significa, vamos colocar aqui o significado para facilitar para vocês, ó. De onde eles são, né? E esse aqui, what city they from? De que cidade eles são, né? De que cidade eles são? Aqui embaixo a resposta, they're from Brazil, significa eles são do Brasil. E daqui de baixo, de que cidade eles são, they're from Manaus, significa eles são de Manaus, né? Que é a capital do Amazonas, né? Então, esse contexto de linguagem que nós trabalhamos hoje, o listening, para a gente pegar quais são as pronúncias, né? Eu não vou dizer I, não é desse jeito que a gente fala, é they are, né? E o contexto do from, com o M fechando a boca, não digo from, não, é from. They're from Brazil, they're from Manaus, né? E por aí vai nesse contexto. Pegando aqui a deixa desse tema aqui, nós vamos praticar o verbo to be, contextualizando o que nós acabamos de ver, né? A questão do there, a questão do where e a questão do what city, né? E a nacionalidade que nós já vimos na aula passada. Lembram daquela lista que a gente fez, né? Brazil, Brazilian, Japan, Japanese, né? China, Chinese, né? E por aí vai. Vamos aqui focar nas perguntas que nós temos aqui na tela. Bora lá. Nessa primeira aqui é Where are you and Sakura from? Aqui lembram que eu falei que where significa onde, né? E from significa de. Então, de onde você, que é you, né? And Sakura are from, né? De onde você e Sakura são. No caso, como a pergunta tem você, eu vou dizer nós, né? Nós vamos responder. De onde você e Sakura são? Nós somos do Japão. Lembrando que we are é a mesma coisa de where. Ou we from. Where, we are é where. Ou we. Vai depender do inglês que você fala, né? Mas eu pronuncio mais we. We. Que where é mais esse aqui. We're from Osaka. We're from Japan, né? Where are you and Sakura from? We're from Japan. We're from Japan. Ou we are from Japan. Vou reescrever só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Tanto faz a gente dizer do jeito que eu estou escrevendo aqui, como do jeito que já está escrito, ó. Tanto faz eu dizer we're from Japan ou we are from Japan. Essa é a forma
analítica, que a gente chama. Esse daqui é a forma contraída. E onde tem o we are, eu digo we, né? De onde vocês, Sakura, são? Nós somos do Japão. What city are you from? What city are you from? Então, de que cidade vocês são? O you não no sentido de você, no sentido de vocês. Porque aqui a pergunta a gente já subentende que Sakura e você que são o sujeito. De que cidade vocês são? We're from Osaka. We're from Osaka. Nós somos de Osaka. Are you Japanese? Vocês são japoneses? Lembrando, ó, que não há plural nos adjetivos pátrios, né? Então, estou perguntando aqui, ó, vocês são japoneses, né? Japoneses. E não houve alteração em japonês aqui, né? Vocês são japoneses. Se for verdade, eu digo yes, we are. E se for não for verdade, dizer não, eu digo no, we're not. Ou também eu posso escrever, ó. Vamos só reescrever aqui, ó. We are not. Eu posso escrever de várias formas. Eu posso escrever we're not. Ou também eu posso escrever we aren't. We aren't, né? Então, são essas três formas da negativa analítica, a abreviada no to be e a abreviada do not, né? Então, nós temos duas formas abreviadas aqui, que chamamos formas contraídas, né? Todas podem ser possivelmente faladas. Então, aqui, ó. Where are Carlos and Claudia from? Lembra do texto, né? Que perguntava isso, né? Where are they from, né? Então, where are Carlos and Claudia from? They're from Brazil. Eles são do Brasil. Da mesma forma, o they are é a mesma coisa de they're. They're from Brazil. What city are they from? They're from Manaus. They're from Manaus, né? Que cidade eles são, né? Lembrando que aqui eu perguntei de que cidade vocês são, e aqui, desse lado de cá, de que cidade eles são. They're from Manaus. Eles são de Manaus. Are they Brazilian? Eles são brasileiros? Se for sim, yes, they are. Se for não, no, they're not. Ou no, they aren't. Da mesma forma aqui que nós fizemos com o will. Nós podemos dizer na negativa, they are not, né? Posso dizer também a mesma coisa de they're not, ou they aren't. Você que escolhe. Posso fazer dessas três formas aqui a negativa e todas estão corretas, né? Tem gente que gosta mais dessa forma, they're not. Uma das, na fala do they, eu gosto mais de falar assim, they're not. É mais rápido falar, fica mais limpo o som, né, do que they aren't. They're not. They are not, fica muito comprido, né? Então, na linguagem falada, se abrevia ao máximo, né? Para justamente esse contexto da fala ficar bem melhor. Então, they're not, ou they aren't. Lembrando que eu não pronuncio o T quando antes do T tem o N, né? A gente evita ao máximo. Eu não vou dizer it isn't, eu não vou dizer T. Então, it isn't. He isn't. She isn't. Da mesma forma, não vou dizer we aren't. Vou dizer we aren't. You aren't. They aren't. Então, é assim a negativa do to be. Passando um pouco mais para baixo aqui, vamos praticar para a gente ver se porque na prática fica melhor do que na teoria lá da gramática, né? Nós temos o contexto de uma conversação aqui, em que nós vamos utilizar aqui as palavras mais corretas. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o primeiro diálogo. Nós temos dois diálogos. A significa a primeira pessoa e aqui é a que responde, certo? Então, são pessoas fictícias. A pergunta e B responde. A pergunta, B responde. A primeira pergunta feita por A diz assim: Where are you from? Então, significa o quê? Vocês lembram, ó? De onde vocês são? De
onde, olha o inglês como é que é, ó. Começa no final. De onde vocês são. We're from Mexico. We're from Mexico. Nós somos do México. Oh, que palavrinha melhor pergunta aqui quando tem Siri? Alguém lembra? Vocês lembram ou não lembram? Se não lembram, vamos lembrar agora, né? Quando a gente quer saber que cidade você é, eu tenho um interrogativo. Eu posso perguntar de onde, eu uso o e de qual eu vou usar aquele mesmo que eu pergunto o nome. Como é que eu pergunto qual o seu nome em inglês? Vocês lembram como é que eu pergunto? Vocês não lembram? Eu pergunto, what's your name? What's your name? Então, eu vou perguntar, what city are you from? De que cidade você é? Are you from Mexico City? Tipo aquela pessoa ansiosa, né? Nem deixa a pessoa responder. Diz assim, oh, what city are you from? Are you from Mexico City? A pessoa já está perguntando a resposta, né? Assim, que cidade você é? Você é da cidade do México? Ela já pergunta, né? Aí a pessoa responde: não, nós não somos. Então, aqui só há uma possibilidade de responder usando are, né? Are. No, we are not. Ou we're not. Eu também poderia responder apóstrofo RE. No, we're not. Ou no, we are not. De onde é que elas são? Nós somos de Monterrey, né? We are from Monterrey, né? Nós somos de Monterrey. Pergunta novamente aqui, ó. Jim e Carly são americanos? Eu vou usar o to be aqui, ó. Vou perguntar. Are Jim and Carly American? Jim e Carly são americanos? Não, eles não são, ó. No, they are not. Ou o que eu mais gosto aqui desses todos, esse aqui que vamos utilizar, ó. They're not, né? No, they're not. They are Canadian. They are Canadian. Eles são canadenses. What city in Canada are? Se eu estou falando de duas pessoas, eu vou perguntar deles, né? What city in Canada are they from? What city in Canada are they from? De que cidade no Canadá eles são? They are from Toronto. Lembrando da pronúncia de Toronto, eu não vou dizer o T de Toronto. Olha o que tem antes do T, temos um N, né? Então, vou dizer Toronto, Toronto, Toronto. They are from Toronto. Não vou dizer Toronto, Toronto, certo? Então, no caso, Toronto. Viu, galera? Vamos agora aqui só fazer umas questõezinhas aqui, só para a gente praticar a aula passada. Eu vou iniciar aqui as perguntas para a gente fazer aqui pelo menos duas questões aqui hoje, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Aqui vamos fazer o seguinte, nessa primeira questão, vou tentar focar só na primeira questão aqui para vocês verem melhor. A primeira questão é o seguinte, ó. Cross out a word that doesn't belong in each list. Significa o quê? Corte ou cruze, né? Corte a palavra que não pertence que não faz parte, melhor dizendo, né? Que não faz parte em cada lista, ou seja, tem uma palavra estranha na lista aí. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Da primeira, porque foi riscado Ecuadorian. Aqui nós temos Australia, que significa Austrália, Greece, que significa Grécia, Chile, que significa Chile, e Ecuadorian, que significa equatoriano. Essa aqui foi riscada, por quê? Porque nós temos, na verdade, a nacionalidade, né? Então, a nacionalidade é diferente dos países, né? Então, o Equador, o correto seria, que palavra aqui, ó? Seria Equador, que é o nome do país. Por isso que aqui ficou errada, Ecuadorian, né? Nessa aqui nós temos Chilean, Spain, Thai, Colombian. Qual é dessas daí? Aqui há a palavra estranha. Alguém pode dizer? Qual vocês supõem que é para ser cortada? E, pessoal, vocês estão aí ainda?
Qual dessas palavras é que vocês acham que deve ser cortada aí dessa lista? Estão na dúvida? Pessoal, lembrando que Chilean significa chileno. Então, é a nacionalidade aqui, né? Spain é Espanha. Thai é tailandês, que é a nacionalidade. Colombian é colombiano. Então, o que está estranho seria Espanha, porque, na verdade, aqui, para estar correto, deveria ser a nacionalidade, que é Spanish. Spanish, beleza? Vamos partir para a próxima aqui, ó. No exemplo 3, nós temos Equador, Peru, Greek e Saudi Arabia. Essa aqui nós temos Equador, Peru, grego e Saudi Arabia. Então, aqui é a Arábia Saudita. Então, o errado que está aqui é Greek, né? No caso, para estar correto, deveria ser a Grécia e não grego. Então, Greek, que é Grécia em inglês, né? Greece. No exemplo 4, vamos ver qual está errada. Temos Thai, tailandês, Australian, que é australiano, Saudi, que é saudita, e Colômbia, que é o país. Então, o erro também está em Colômbia, né? Então, o que deveria ser colocado aqui seria Colombian, Colombian, né? Para estar correto. E por último, nós temos aqui, dessa questão, Saudi, que significa saudita, Thailand, que é Tailândia, Chilean, Chilean, que é chileno, e Ecuadorian, que é equatoriano, né? Que, inclusive, já foi colocado lá no primeiro exemplo. Então, desses 4 exemplos, todos eles são nacionalidades, exceto Thailand, que é o nome do país, né? Então, aqui está errado. Então, o que deveria ser aqui no lugar seria a nacionalidade, que é Thai, né? Que é quem nasce na Tailândia é Thai, tailandês. Então, só repassando aqui, as palavras erradas são Ecuadorian no 1, Spain no 2, Greek no 3, no 4, Colômbia e no 5, Thailand, né? Então, esses aqui são as palavras que estão intrusas, né? A gente chama palavras intrusas, aquelas que não fazem parte do, dos exemplos aqui. Para o último exemplo de hoje, para a gente finalizar a aula, só para a gente fazer essa rememória aqui. A segunda questão diz assim: complete a tabela, né, com as nacionalidades para os países de forma correta. Percebam que aqui há alguns grupos de países, né? Então temos os países aqui e vamos ver a gente chama isso de sufixo, ou seja, termina com ian, termina com an, termina com esh, termina com is. Então vamos tentar agrupar as nacionalidades a os nomes dos países aqui, conforme o final de cada nacionalidade. Então, Brasil, temos Brazilian, então termina com I-A-N. Canadá. Canadá também vai terminar no mesmo que o Brasil, né? Ó, Canadá fica Canadian, Canadian, né? Japan, que é Japão, a nacionalidade é Japanese, Japanese, Japanese. South Korea, que é Coreia do Sul, vai ser South Korean, South Korean, termina com AN, né? Turkey é turco, né? Turquia, aliás, Turquia. Turco em inglês seria Turkish. Turkish. Termina com I-S-H. Britain significa Grã-Bretanha. Britânicos seria British. British, né? Termina com I-S-H. China
China. Chinese. Então, temos aqui chinês em inglês, né? Chinese. Mexico. Mexico. Então, vamos para o AN, que é mexicano. Mexican. Mexican. Spain. Spain. Espanha. Spanish. Seria espanhol. E por último, the United States. The United States. Os Estados Unidos. Então, vai ser os Estados Unidos. Você, é americano, né? Vai ser American. American. Então, só falando aqui o nome dos países e depois as nacionalidades, para vocês pegarem a pronúncia. Brasil, Canada, Japan, South Korea, Turkey, Britain, China, Mexico, Spain, the United States, Brazilian, Canadian, South Korean, Mexican, American, Turkish, British, Spanish, Japanese, and Chinese. Pronto, pessoal. Hoje a gente queria mais fazer esses esclarecimentos, né? Lembrar um pouco da aula passada e trazer essa questão do verbo to be usado no contexto do plural, que é mais complicado um pouco, né? A gente geralmente costuma aprender mais where are you from, e vocês têm que ter que aumentar um pouco mais o vocabulário de vocês para utilizarem o you, o we e o they nas perguntas sobre nacionalidades, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para vocês agora escreverem no chat o nome de vocês para que eu possa colocar na lista da presença, tá bom? E o que que eu vou fazer para casa, né? Para vocês fazerem em casa. Eu vou mandar um PDF no grupo, onde vai ter questões que vocês vão fazer passando no caderno e resolvendo, vão transcrever no caderno e vão resolver para a nossa quarta-feira a aula, certo? Depois de amanhã nós vamos ter a quinta aula, né? E nós vamos cobrar e resolver na sala de aula essas questões. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a presença de todo mundo, certo? Gostaria da participação melhor na próxima aula, viu? Para vocês falarem, quando eu perguntar. E a gente fica muito, se sentindo muito sozinho aqui, sem vocês falarem. Mas, obrigado por terem vindo, né? Eu sei que a presença de vocês vai valer pontos, como eu já falei para vocês, quem está vindo nas aulas online vai ter pontos extras, né? E muito obrigado a todos e todas por estarem aqui. Nos vemos na quarta-feira, tá bom? Valeu!